Adriano. Então vamos lá. Para a nova disciplina, iniciando a disciplina de irrigação. Já nos conhecemos, né? Dispensa a apresentação, só a disciplina é nova. Já nos conhecemos bastante aí das outras disciplinas. Tá? Então, dessa vez agora a irrigação. São 6 aulas, 30 horas aula, né? Lembrando que a hora-aula é diferente da hora de relógio, né? A hora-aula é 50 minutos. E como está online agora, né? Então, a aula, o período de aula é menor, e aí tem os testes, né? Então, vamos falar assim, o complemento da carga horária de vocês são os testes, né? A gente vê que a prova, a gente tem uma aula, quando é presencial, né? A última aula é prova. Então, agora a última aula é aula, e aí esse complemento da carga horária são os testes, né? Tanto é que você vê que cada 2 aulas aí, aliás, toda aula tem um teste, né? A gente libera a cada 2 aulas, mas é isso aí, tá? Então, essa disciplina de irrigação, hoje nós vamos falar alguns conceitos gerais de irrigação, aí nós vamos falar da solo, água, planta, que a gente vai ver que a irrigação é de extrema importância a gente conhecer essa relação solo, água e planta. Aí nós vamos, na terceira aula, fazer os cálculos de água no solo, né? Para a gente irrigar, a gente tem que saber o quanto que tem de água no solo. Aí nós vamos aprender a fazer os cálculos de transpiração da planta, de evaporação do solo. Aí vamos falar da lâmina de irrigação, ou seja, a quantidade de água, né? E lá na última aula, nós vamos falar dos métodos e dos sistemas de irrigação. Então é o seguinte, a disciplina a primeira, agora de manhã, e a última aula são teóricas. As outras 4 são cálculos, né? Teórico disso, não é teórico e prática, né? São cálculos, a gente faz bastante conta. Da segunda à quinta aula são contas da irrigação. Vou liberar o Kleber aqui. Então, são bastante contas. São contas simples, não tem nada de difícil, são fórmulas, então a gente tem que aplicar as fórmulas e fazer contas, né? São contas simples, porém, é uma sequência. Vocês vão ver que o que a gente começar na segunda aula vai terminar lá na quinta. Uma fórmula depende da outra, são aulas sequenciais. Então, quem não puder, são continuações, eu digo assim, né? E que as outras disciplinas não é uma série. Eu digo assim, a aula seguinte não é continuação da anterior, geralmente, né? Tem relação, mas não é necessariamente. Agora, na irrigação, vocês vão ver que a gente precisa da segunda aula para fazer a terceira, da quarta, precisa da terceira aula para fazer a quarta, precisa da quarta aula para fazer a quinta. Tá? Então, quem não assistir aqui online, vá aos vídeos, aos links, e precisa fazer essa sequência, sabe? São contas simples, mas vocês vão ver que é uma sequência a aula, tá? Então, os testes já estão lá, né? Cada semana, então, após as aulas. Aqui tem um detalhe importante. Não sei se alguém já abriu a, a área de vocês lá onde ficam os testes. E aqui eu peço para a secretaria já liberar os testes. Agora já deve estar lá liberado, né? Eu pedi até ontem já para que liberasse. Por quê? Qual que é a ideia? Como as contas, né? Principalmente a partir da aula da tarde, principalmente mais ainda a partir da próxima semana. E acabando a aula, vocês já vão lá e façam os testes. Por quê? Porque está fresco na memória. Como são contas, a gente vai fazer as contas juntos aqui. Mas o legal é enquanto estiver
fresco, e as aulas não são muito extensas, né? Hoje é aquela duração normal, de 1 hora e pouco, até 1 hora e meia, por aí, mas as outras aulas, vocês vão ver que são mais curtas, poucos slides, que a gente resolve os exercícios. Aí, por que eu já peço para a secretaria já deixar todos os exercícios lá na área de vocês? Para isso, acabou a aula aqui, a gente sai daqui e já vai, vocês já vão, cada um já baixa o seu exercício, já faz, já deixa calculado, já faz a folha, já deixa pronto, tá? Então, diferente das outras que liberam os exercícios só depois das aulas, essa aqui já está liberada para vocês, tá? Então, a gente acabou, já pode ir lá. Então, vocês já estão acostumados com o jeitão do teste, a média, a mesma coisa. Aí tem 2 livros aqui que são importantes, livros importantes de irrigação. O professor Salacê Bernardo é um dos maiores escritores aí, dos maiores estudiosos de irrigação do Brasil. Então, existem outros livros também, aí, mas vocês veem que sempre o professor Bernardo, Salacê Bernardo, talvez das maiores autoridades aí de irrigação no Brasil. Eu deixo lá com vocês os materiais complementares, como sempre. Dessa vez eu deixo para quem tem interesse em conhecer como que é a gestão dos recursos hídricos, porque quando a gente fala de irrigação, a gente tem que ter em mente que hoje, cada vez mais, a questão de sustentabilidade, de uso correto da água, de não desperdiçar água, de captação de água, são recursos finitos, né, tem fim, e a própria sociedade, a legislação está em cima com relação a isso, né? Então, tem os setores de gestão de bacia, desculpa, os comitês de bacias hidrográficas. Então, tem um material lá com vocês, que são os relatórios das bacias hidrográficas, que tem tudo a ver com irrigação. Então, eu deixei algumas bacias, as nossas aqui da região, né? Bacia do Rio Pardo, bacia do Mogi, que abrange boa parte aqui nossa, talvez de vocês também. Mas, então, quem tiver interesse, tem lá o material complementar para dar uma olhada, além de outros capítulos lá sobre irrigação. Tá? Então, aqui é mesmo as regrinhas, né? Principalmente essa disciplina, caderno e lápis na mão, tá? E nós vamos fazer junto. Traga calculadora, e que não precisa ser nenhuma calculadora, né, avançada, calculadora simples, que nós vamos fazer continha de mais, menos, de soma, adição, subtração e multiplicação e divisão. Enfim, são qualquer calculadora, mas tem que ter, tá? Então, fiquem aí sempre com a calculadora, o papel. Na aula agora da manhã, não, mas à tarde a gente já começa. Então, sempre... não esqueça, papel, lápis, né, caderno e calculadora, que nós vamos fazer junto, tá? Os exercícios a gente faz junto. Eu falo assim, não vou ficar fazendo sozinho, não, nós vamos fazendo tudo junto, vocês vão calculando e a gente vai fazendo, tá? Então, o que é irrigação? Eu gosto dessa frase aqui, que ela já explica bem, ó, irrigação é a aplicação artificial de água no solo, em intervalos definidos, em quantidade suficiente, para fornecer às plantas umidade ideal para o seu pleno desenvolvimento, com uso racional de água e mínima degradação ambiental. Então, vamos lá decifrar cada item desse aqui, né? Ó, irrigação, aplicação artificial de água no solo. Então, se é artificial, tem uma que é natural. Qual que é a natural? Aplicação natural de água no solo. A chuva. Aí, Otávio. Então, ó, não choveu, nós temos que fazer uma chuva artificial, que é a irrigação. Em intervalos definidos. O que é intervalos definidos? Qual que é o período entre uma irrigação e outra? Qual o intervalo entre uma irrigação e outra? Eu irriguei hoje, eu preciso irrigar amanhã de novo, eu irriguei hoje, eu pulo 2 dias sem irrigar. Em quantidade suficiente, que é o quanto irrigar
para fornecer às plantas a água ideal para que ela se desenvolva plenamente, com a utilização racional de água e sem degradar o meio ambiente, tá? E que é não usar água a mais, não usar água indevida, não captar água de onde não se deve, respeitar a legislação de recursos hídricos sem fazer nenhum tipo de degradação ambiental, por exemplo, erosão, aplicar mais água do que precisa, causar uma erosão, ou captar água de um recurso hídrico que é escasso, né? Você tem lá um ribeirãozinho que passa na sua propriedade, você não pode retirar a água desse ribeirão e faltar água lá para o seu vizinho, né? Então, todos esses detalhes aí de uso correto da água, a gente vai falar mais lá na última aula, tá? Então, irrigação é isso. E na disciplina, lá no fim, nos últimos exercícios, os últimos testes que vocês vão estar fazendo, vocês vão ver que vocês vão me responder tudo isso aqui, ó. Quando, o que é o intervalo? Né? O período entre uma irrigação e outra. Quando irrigar. Quanto irrigar, quantidade suficiente. Então, lá no fim da disciplina, vocês vão estar me falando quanto que vocês têm que irrigar, quando vocês têm que irrigar e com qual equipamento vocês têm que irrigar. Tá? Então, a disciplina é bem legal por isso. Lá no fim, vocês vão saber me falar o quanto de água eu tenho que pôr, a cada quantos dias eu tenho que fazer a irrigação, com qual equipamento. Tá? Então, vocês vão sair da disciplina aqui sabendo exatamente me dar essas 3 respostas, que são as respostas fundamentais dentro da irrigação. Tá? Então, esses são os itens fundamentais dentro da irrigação. Quanto de água, quando eu irrigo, como eu irrigo, tá? Por que irrigar? Objetivos financeiros e objetivos sociais. Os financeiros, obviamente, é aumentar a produção, levar a agricultura aonde você não conseguiria fazer sem uma irrigação. Quando a gente diz aumento de produção, produção e produtividade, portanto, está aqui, ó, em quantidade e qualidade, aumentar a produção desde aquela irrigação de pegamento, daquela que faz lá no início do plantio, até aquela que faz lá no desenvolvimento pleno, na floração, no crescimento, na maturação, no enchimento de fruto, na formação de vagens. Então, a irrigação, ela tem, vocês vão ver que cada etapa tem a sua irrigação, cada etapa tem a sua necessidade de água, cada etapa, eu digo, é o estágio fenológico da planta. Tá? Então, a irrigação para germinação, para emergência da planta, é uma quantidade, a irrigação para o crescimento é outra quantidade, a irrigação para a formação de fruto, formação de flor, é outra para enchimento dos grãos, para enchimento do fruto, é outra quantidade de água, então vocês vão estar vendo tudo isso aí, tá? Então, quando a gente diz importância financeira, né? Veja aqui uma média no Brasil de plantas sequeiro, né? Quando a gente fala sequeiro, é sem irrigação. Então, veja aqui algumas plantas, a média de produtividade de algumas culturas sem irrigação no Brasil é o que está em azul. E o vermelho é a média do Brasil, das mesmas culturas irrigadas. Veja aqui o algodão, olha a diferença, de 3 para 5 mil quilos por hectare. Veja o arroz de 1.700, 1.800 para 4.200, quando a gente fala irrigado. O arroz aqui, essa aqui é média do Brasil, mas o arroz o arroz irrigado chega a dar 7 toneladas por hectare. Então, um número muito alto, sendo que a média do arroz sequeiro não chega a 2.000.
O café, veja a diferença do café irrigado para um café não irrigado, veja o feijão, o milho, a soja, olha o trigo, vai de 2.000 para 5.000 quilos por hectare quando está irrigado, tá? Então, isso aqui são as médias do Brasil. Então, pronto, só aqui já é um motivo fundamental para a gente fazer irrigação. Então, esse aumento da produtividade, né? Ainda mais hoje que a gente sabe que a cada vez menos a gente está podendo crescer área horizontalmente, que fala, né? Expandir. A gente tem que crescer verticalmente, ou seja, aumentar a produtividade das lavouras, né? A gente vê tanto apelo ambiental que nós não, o mundo aí fora, principalmente, fica de olho em nós, né, com questão de desmatamento. Então, a legislação brasileira e vai ser cada vez mais rigorosa com relação ao desmatamento. E a gente sabe que para a agricultura crescer precisa desmatar. É a única opção. Nós não temos opção de crescer para a cidade, não, é o contrário, a cidade que vem crescendo para cima de nós. Então, está no ponto que a gente não tem mais área para expandir. A gente vai ter que aumentar a produtividade. E a irrigação nos proporciona isso de maneira fantástica, né? Eu, particularmente, gosto muito desse tema, eu leio, gosto de aprender bastante sobre irrigação. Pena que nessas 6 aulas a gente acaba focando principalmente, que é, eu diria, o mais importante para nós técnicos da área, conhecer, fazer os cálculos de quanto irrigar, né? Agora, teria muito mais assuntos, né? Falando mais como diz, das bacias hidrográficas, das questões de barragens, da questão de vazão de rios, da questão de... Tem muito mais assunto dentro da irrigação, né? Mas a gente, nessas 6 aulas, a gente foca principalmente, que é o mais importante para nós técnicos, saber a quantidade de quanto que eu tenho que irrigar, né? Então, o aumento da produtividade é fundamental. Só fazendo um parênteses, quando eu falei que a gente não tem mais opção de crescer horizontalmente, mas a gente tem a opção, e qual que é a tendência, né? Só abrir um parênteses aqui, da agricultura crescer em cima de pastagem. O Brasil hoje tem 120 milhões de hectares de pastagem. É o dobro do que a gente tem de agricultura, né? Se a gente tiver aí 80, 70 milhões, se não me engano, de agricultura plantada, pastagem tem 120 milhões. Então, a tendência é criar gado mais adensado, nessa média nossa aí de 2, 3 gados por hectare, cabeça de gado por hectare. Isso aí vai acabar uma hora, né? Cada vez mais se adequando a animais e principalmente pastagem para suportar um maior pastejo, uma capacidade maior de rebrota das plantas, de crescimento, para poder criar mais gado numa área menor. Então, a tendência da agricultura é crescer em cima de pastagem. Em cima de desmatamento, esquece que a gente já tem visto aí que os outros países... Não vamos entrar na questão política de que os outros países acabaram com todas as florestas deles e agora quer que a gente mantenha. Para eles, quando eles desmataram, porque eles estavam crescendo, né? Os Estados Unidos é um grande exemplo disso. Matou tudo e viraram uma grande potência, né? Porque os Estados Unidos, para eles, o desmatamento, não diria hoje, né? Mas sempre foi sinal de progresso. Opa, você está desmatando porque a cidade está crescendo, porque as fábricas estão expandindo. O Brasil, ainda bem, né? E hoje o mundo tenta fazer nos cercar com relação a isso, né? Que a gente não pode desmatar, e não pode mesmo, né? Mas lá fora eles sempre desmataram, que era sinal de progresso. Não tem mais nada. Então agora focaram tudo no Brasil para manter o
que nós temos de floresta. Tá certo, né? E a floresta é importante, então acho que nada mais justo eles fazerem o financiamento, né? Lá na Noruega, lá, financia a as nossas florestas para fazer campanhas, eu acho nada mais justo, né? Porque como eles mesmos sabem que a floresta é importante para o mundo inteiro, não só para o Brasil, e como nós estamos proibidos de aumentar nossa área por conta de não poder desmatar nada mais justo, então que eles financiam. Agora, para onde vai esse dinheiro que é a grande questão, né? Deveria ir toda para a preservação da Amazônia, por exemplo. A gente sabe que no meio do caminho acaba se perdendo esse dinheiro aí. Não vamos entrar em política, né? Mas a questão é essa, a gente está cada vez, mas a gente não vai mais poder expandir, não. Antigamente, vou falar 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu me formei, a gente via ainda bastante expansão em áreas que não era reserva legal, né? Claro, eu tenho lá minha reserva legal de 20%, que não for, vou desmatar e plantar. Hoje, nem o que não é reserva legal, você não pode desmatar e plantar. Então, nós estamos limitados a isso. Por que eu estou falando tudo isso? E a irrigação, né? Você quer uma maneira de não desmatar, de não precisar expandir áreas em cima, não expandir lavoura em cima de áreas novas, é exatamente investir em irrigação, né? Você quer que aumente a produtividade, aumente a produção no Brasil de arroz, café, feijão, do que for aqui, ó, sem expansão de floresta, é só investir em irrigação, simples. Só que irrigação, lembra que eu estou dizendo, não estou falando só equipamento, né? A gente sabe que a irrigação, para ela chegar no campo, ela não depende só para, não, vamos lá comprar aspersor, tubulação e motobomba e pronto, está feita a irrigação. Não, a irrigação é muito mais do que isso, né? Tem toda uma infraestrutura para chegar essa água na propriedade. Vamos falar, da porteira para dentro, é o produtor que tem que investir. Mas, para chegar essa água, que a maioria das propriedades agrícolas não passa, grande maioria, né? Também dizer isso, não passa água dentro, né? Não tem um rio. Ou, muitas vezes, que tem um ribeirãozinho, mas um ribeirãozinho você não pode pegar água, porque senão você vai secar ele, seu vizinho não vai ter água. Então, pouquíssimas propriedades têm disponível um rio na porta, né? Então, a grande questão da irrigação que ainda é baixíssimo, no Brasil, cerca de 10% das propriedades são irrigadas, veja aí tanto que ainda pode aumentar, mas a questão são políticas públicas que levem água até a propriedade rural. A gente tem pouca irrigação, né, porque o proprietário não quer investir em sistema de irrigação, porque não tem água para ele, porque aí depende de políticas públicas, de facilitar o acesso a essa água, de facilitar a questão de outorgas. O que é outorga? É o direito de uso de água, né? Porque a água pública, ninguém é dono da água, mas existem os mecanismos que controlam, né, as agências de água, os comitês de bacia, as secretarias de água, que te dá uma outorga, que é o direito que você tem de usar água. Então, depende muito mais de política pública, de infraestrutura para chegar a essa água, ou seja, depende muito mais da porteira para fora do que da porteira para dentro. Porque se passar uma água na porteira, o cara investe no equipamento, investe no aspersor, investe no hidrorol, no rolão, investe no gotejamento, investe no pivô central. A grande questão é chegar à água. E olha que nós estamos dizendo de um país que 12% da água do planeta, da água doce do planeta, da água potável, está aqui com nós, né? O restante aí que se vira que 80%, que 20% é nosso. Então, nós temos água à vontade. Agora, a questão para irrigar é chegar a essa água, tá? E você quer aumentar a produtividade sem desmatar, é só investir em sistemas de irrigação. E a importância financeira, que é a barrinha vermelha que nós estamos vendo aqui no gráfico, lá em cima, tá? E outros objetivos, não menos importantes do que o objetivo financeiro, são os objetivos sociais, né?
Ou seja, muita gente quer continuar morando lá no Agreste, no Sertão, mas ele não tem condição nem de se alimentar, né? Se ver uma foto dessa aqui, é a realidade lá, quase que a maioria do interior dos estados nordestinos, não tem água. Então, esse povo não tem segurança alimentar, não tem alimento, né? Não consegue plantar mandioca, mas e o arroz e feijão, o criar o gadinho deles, eles não dão conta por falta d'água, né? Então, o objetivo social que é fixar esse povo lá, melhorar as condições socioeconômicas, a gente não quer somente que eles tenham alimento, eles não precisam só alimento, precisa de dinheiro também. Como que eles fazem dinheiro? Produzindo, que é a única coisa que o, o sertanista, o sertanejo, sabe fazer é plantar, tirar da terra. Então, não só para se alimentar, fazer dinheiro, lógico, ter dinheiro, né? Então, o sistema de irrigação tem oportunidade de levar dinheiro para esse pessoal, deixar eles trabalhando lá, na terra deles, que é onde eles querem, não ter necessidade de vir desesperado para a cidade, tem segurança em alimento para viver. Mas nós temos boas notícias com relação a esses objetivos sociais, que nós temos aí os maiores programas de irrigação mundial lá no Nordeste, nós já vamos falar daqui a pouco. Aliás, já vamos falar agora, né? Como é que chama lá no... Quem lembra aí o projeto de irrigação lá no Nordeste, famoso? Fizeram a transposição de um rio lá, como é que chama? Como é que chama o rio? Transposição do rio? Rio São Francisco. Rio São Francisco, exatamente. Então, isso aí. Veja, nós já temos a solução, ainda está longe de ser longe, não, está longe de chegar ao fim, mas o pouco que já foi feito lá na transposição do Rio Francisco, a gente consegue ver manchetes como essa aqui. Davi, já vai lá. Então, quando a gente vê notícias como essa, a gente vê que aqueles objetivos sociais que eu disse no slide passado, de dar dinheiro para o sertanista, para o sertanejo, produzir, nós já temos, graças a essa transposição do Rio São Francisco, a gente vê uma notícia formidável com essa aqui, ó, das maiores produtoras de fruta do Brasil. Há 3 décadas, aquela região do Vale do Rio São Francisco era seco e infértil. E hoje é a maior produtora de fruta do Brasil. A principal responsável pelas frutas produzidas e exportadas para a Ásia, Europa e Estados Unidos, lá do Vale do Rio São Francisco. Era seco e infértil. Vamos lá, Davi. O professor, que nessa transposição aí do Rio São Francisco, eu não sei hoje, mas essa produção é bem beirando aqui esse lado de Pirapora aí, ó, que é bem à margem do rio, não é nessa transposição. Porque, na verdade, aquela transposição, tudo que passa televisão, aquilo lá, tá tudo arrebentado, aquilo lá não funciona, não. Eu falo porque eu conhecia ali, que eu passava muito ali, direto, você entendeu? Os que passam aí são as margens ali, que tem muito produtor ali de uva, de aquela abóbora cabutiã, sabe assim? Mas as que passam mesmo na TV, que diz que o Bolsonaro arrumou, não sei. Mas ali não funcionava nada, não, viu? Ali era só fantasia mesmo. Ô, Davi, eu não sei, eu não vou... O Rio São Francisco ele tem 3.000 quilômetros, né? E a transposição levou essa água, sim. Então, não sei, talvez alguma região específica que você esteja dizendo que não funcionou. Mas isso aí não é generalizado, não. Desculpa, mas eu vou precisar discordar de você. Não, sim, eu Que, tô falando o que eu vi, você entendeu? isso, você Viajava viu. ali, eu pegava ali em São Paulo, eu cortava por dentro, eu ia até lá no João Pessoa pra cima lá. Mas o que eu vi é mesmo assim, as produção, o povo que vende, mais fartura, essa região, que é bem margeada mesmo, assim. Tô falando o que eu vi. Eu fato, Sim. história, você entendeu? Não tô.
debatendo questão da matéria, falando assim, o que a gente viu, o que eu vi funcionando ali. Não, sim, mas olha aqui, vamos por uma outra informação, ó. Exportação de frutas do Vale de São Francisco deverá bater recorde. O ritmo for mantido, 1 bilhão de exportação de manga e uva. Né? Tudo bem, as margens do rio, eu entendi o que você falou, Davi, que as margens do rio são as principais regiões, sim, mas o rio sempre passou lá. Concorda que o rio sempre passou. E por que só agora estão produzindo, exportando essa quantidade? Porque investiram em irrigação, né? E a transposição, vamos lá, aqui, ó, mangas no Vale do Rio São Francisco são exportadas para a Coreia. Ou seja, uma região, olha aqui, ó, manga e uva domina a produção. Ó. Mesmo que a produção de uva seja ali, isso aqui é a notícia que eu colei da internet. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver isso aqui, ó. Juazeiro e Petrolina, no médio Rio São Francisco, é a maior região exportadora de fruta do Brasil. Aqui nós já estamos lá na seca brava, Juazeiro e Petrolina. Aqui chove 200 milímetros por ano. A nossa região chove 1.600, aqui chove 200 milímetros por ano. Uva é extremamente dependente de água, manga menos, mas também é muito dependente de água para dar o fruto. Então, veja aqui, ó, é uma das maiores regiões produtoras, é a maior região de produtora de fruta hoje. Uma região, que é o Juazeiro e Petrolina, é uma região extremamente seca. O que é a transposição do Rio São Francisco? É isso aqui. Isso aqui não é desse governo, vem lá de Fernando Henrique, passou pelo Fernando Henrique, passou pelo Lula, passou pelo PT, passou pelo Michel Temer, está no Bolsonaro, enfim, eu não estou falando quem fez, eu estou falando do programa de irrigação, que é o maior programa de irrigação do mundo. Como que funciona? O Rio São Francisco, ele é um rio grande, um rio volumoso, ele começa aqui como é que chama a cidade? Caramba, já vou lembrar, fugiu o meu nome. Fugiu o nome, eu já lembro. Aliás, vai ter foto da nascente do Rio São Francisco. Nasce aqui em Minas, tá? No médio Minas aqui. E esse rio, ele corta, veja, ele corta a Bahia de fora a fora, ele atravessa, entra aqui, ó, entre Pernambuco, Alagoas, passa por Sergipe, ou seja, essa região aqui, ó, aqui é seco, ó, Juazeiro, essa região aqui é muito seca. Então, pega aqui o Rio São Francisco, Terra da Canastra, é isso. Mas tem um município, eu estava tentando lembrar o nome, é na Serra da Canastra, mas tem, caramba, fugiu o nome. Nós já vamos passar o slide aqui. Acho que está na ponta da língua, não sabe. Enfim, esse Rio São Francisco, ele sempre tem água. Davi estava falando, né? As margens do rio aqui sempre tem irrigação, sempre tem água. Mas qual que é o problema? Lá no norte, no Nordeste, São Roque de Minas. Será que é São Roque de Minas, Otávio? Acho que não é esse nome que está na cabeça, não. Pela lá nós já vamos chegar. Mas obrigado aí pela ajuda. Ó, vê aqui, ó, o Rio São Francisco, ele está aqui, ele não seca. É um rio que ele é um rio permanente. Lá no Nordeste tem rios que não são permanentes, que são, veja aqui, ó, Juazeiro do Norte, tá aqui. São rios que, aqui tem alguns, mas são muitos mais, né? Rios que são intermitentes, né? O que é intermitente? O contrário de permanente, né? Ou seja, na época da seca, eles somem, não tem água. Na época da chuva, eles voltam. Secou, o rio sumiu. Choveu, o rio apareceu. O Rio São Francisco, ele é permanente, ele sempre tem muita água, ele tem uma extensão muito grande, ele sempre tem muita água. Então, o que a transposição é? Foram feitos, né, chamado eixo norte, eixo leste, agora está criando um eixo noroeste aqui, que leva água para esses rios que secam, de modo que esses rios não vão mais secar, vão ter água o ano inteiro. Porque pensa assim, quando que eu mais preciso de irrigação? Na seca, óbvio, né? Preciso de mais irrigação na seca. E exatamente na seca o rio está vazio.
como é que faz, né? Então, a conta não vai fechar, né? Eu preciso de água, mais água quando está seco, e se está seco, o rio está seco. Então, o que a transposição faz? Esses em vermelho, aqui, ó, são canais que levam os rios São Francisco a esses rios menores, de modo que eles sempre têm água. Como são esses canais? Aqui é um canal. Aqui é um canal de transposição do Rio São Francisco, é um canal artificial. Um rio artificial saindo do Rio São Francisco e ligando aqueles rios que secam, que nós acabamos de ver aqui, ó, são canais, olha aqui, ó, canais levando água lá para o sertão nordestino. E por isso, graças a essa transposição e à irrigação, que é o objetivo da transposição é a irrigação, se tornou-se a região maior produtora e exportadora de fruta do Brasil, tá? Então, veja aqui, ó, a construção de um canal de transposição do Rio São Francisco. Então, aqui vai permitir que aqueles rios que secam no período da seca não sequem mais, né? Então, quanto mais o sertanejo precisar de água, vai ter água, porque o Rio São Francisco não seca, ele sempre vai estar mandando água lá. Tá? Então, esse é um objetivo social. E para nós aqui, onde nós temos chuva, o objetivo é puramente financeiro, por quê? Aumentar a produtividade, isso aqui nós não temos para onde ir, e aqui nós não moramos, né? 5% da população nossa mora no campo, né? Lá é o contrário, né? Lá 80% mora no campo. Então, o campo, eles dependem, lá como objetivo da irrigação, lá é social. O objetivo da irrigação nossa aqui é produtividade. Irrigação não é nada novo, né? Desde o do Egito Antigo, que acharam uma cisterna, isso aqui é uma cisterna que enchia de água a chuva, aqui é a cisterna aqui embaixo, tem aquelas gravuras na caverna. Veja aqui, desde o Antigo Egito, já tem irrigação. Como é que chama esse rio aqui que atravessa o deserto do Saara? E o mais importante lá que cruza a África, a Ásia, o rio Nilo, né? O Nilo, exatamente, né? Então, aqui é o quê? Aqui é o deserto do Saara, né? O deserto do Saara cruza 9 países, se não estou enganado. E o rio Nilo cruza todo o deserto do Saara. Então, veja aqui, deserto, e olha aqui, tudo verde, com lavoura, graças à irrigação, né? Deserto do Saara e verde, em pleno deserto do Saara, graças à irrigação. Tudo aqui é o rio Nilo. Países que não têm nosso privilégio de ter água doce própria para irrigação, estão investindo em dessalinização da água do mar, né? Israel é o top nisso, caro, né? Tem um custo lá de $1 por litro, muito caro, mas Israel é um país muito rico, então eles têm dinheiro para... E é a única opção para eles, lá eles não têm água doce, só tem água salgada, até a água subterrânea deles é salgada. Então, eles têm que investir em usinas de dessalinização da água para fazer. Então, esse privilégio que nós temos aqui, a maioria dos países não tem, né, de ter água à vontade. Mas não vamos entrar em detalhe, mas né, aqui eu talvez explicaria como que dessaliniza a água, né, mas são membranas que você põe água salgada aqui, aplica uma pressão, aqui tem membrana, e a água salgada fica saindo água pura. Só que isso é muito caro, né? Essas membranas estão aqui dentro, você vê. Aqui capta a água, vai para um filtro, depois vai para um filtro menor, depois aqui é o processo de membrana que chama osmose reversa, por quê? Porque a tendência é a água doce, pura, e nós já falamos ali, ó, a água doce e para a água salgada, né? Que seria a osmose convencional, né? Que tem o equilíbrio, doce e salgado. Ou seja, o equilíbrio pode ser salgado com doce, mas no caso, como o salgado é muito menor o potencial dele, então a água doce que vai. Só que aqui faz o contrário, né? Por isso chama osmose reversa. A água
salgada que vira doce. Então, é um processo contrário. Então, é um processo muito caro, né? Então, aqui já teria um armazém de água dessalinizada. Aqui dentro seriam as membranas. É tipo de um papel, um plástico filme, tá? Então, tem diversas maneiras aí de fazer dessalinização de água. Nós não vamos entrar em detalhe. O O Kleber diz que na Arábia faz esse método e por sal eles semeiam as nuvens para chover. Ah, eu vi. Assim, eu não sei detalhes de custo desse projeto, processo de... Eles pulverizam na nuvem, né? Para fazer chover. O que eles fazem, na verdade, né? O sal, puxa água, né? Então, se pulveriza algum sal mineral nas nuvens, ela vai ficar seca e vai puxar mais água, né? Vai puxar água, vai chegar uma hora que essa água vai descer, desaguar. Até, né, pelo visto lá que eu vi, não vi detalhes, não estudei assunto, mas parece que faz chover mesmo, né? Mas vamos falar assim, é a solução? Não é, né? Porque imagina um avião encher uma nuvem de sal, é uma coisa, né? Consegue absorver água, mas nós estamos falando em milhões de hectares, né, de lavoura, aí é viável, né? Por um avião para em toda a nuvem, né? É bem mais barato irrigar de alguma outra maneira, né? É o que Israel faz, dá um jeito de tirar a água, o sal da água, porque, vou falar assim, financeiramente não é viável, né? Você jogar, mas bem lembrado isso aí, né? Eu vi esse dia essa reportagem do avião, ele pulveriza sal mineral na nuvem, e essa nuvem chupa água, né? Que está na atmosfera, vai deixar a nuvem carregada, vai chover. Então, mas vamos falar assim, não é viável, né? Molhar um país inteiro com avião, é possível, né? Mas é legal, uma maneira que acharam. Então, vamos falar aqui, ó, irrigação natural. O que é irrigação natural? É a chuva. Para a gente falar da chuva, a gente lembra aí do ciclo da água. O que é o ciclo da água? Como é um ciclo, a gente pode começar de qualquer lado, né? Mas vamos começar aqui da nascente, ó. Aqui tem uma nascente, essa água vai descer o rio, parte vai para o lençol freático, parte vai para o aquífero, parte as árvores aqui, a floresta absorve através do movimento, né? Essa água infiltra aqui o solo, as plantas vão absorver, parte vai para uma irrigação, parte vai para pastagem, parte vai para a indústria, parte vai para a lavoura, vai para as cidades, e toda essa água evapora. A água, a planta transpira, transpirou, faz vapor de água, o rio evapora, a irrigação vai ter água que vai evaporar, enfim, tudo isso aqui evapora. A água que evapora, o vapor, a hora que ela sobe, o vapor de água subiu, ele encontra uma temperatura menor e a pressão atmosférica, esse vapor, ele se condensa. O que é condensação? É transformar de vapor para líquido. Então, aqui, quando encontra uma temperatura menor e a pressão atmosférica diminui, esse vapor que evaporou aqui do rio, da floresta, da lavoura, enfim, vai virar água. Gotículas de água, micro gotículas de água, que é a nuvem, né? Então, a nuvem são micro gotículas de água que estão se acumulando. E conforme vai acumulando mais água, porque essa evaporação nunca para, conforme vai acumulando mais água, a nuvem vai se enchendo de água, vai ficando escura, que é a água. Quando ela começa a ficar escura, ela começa a ficar azul, que é mais água entrando em estado líquido, mais vapor entrando em estado líquido. Então, essas microgotículas da nuvenzinha branca vai se acumulando, formam gotas de água maior, que
que vão carregando a nuvem de água, carregando, carregando, chega um momento que o peso da água é maior do que a força que segura as águas entre elas, né? Porque a água, ela se une através de pontes de hidrogênio, fala o que é água? H2O. Então, entre um H e o outro H, por isso que é H2, um H se une com o outro H2O. Então, H2O se une com H2O. Então, tem pontes de hidrogênio que se seguram. Só que chega uma hora que essa água ela vai crescendo e o peso dela vai crescendo, porque está acumulando mais vapor na atmosfera, e ela vai crescendo, então o peso, a força da gravidade passa a ser maior do que a força que une as moléculas de hidrogênio da chuva, e aí da água, e aí o que acontece? Chove, né? Então, a tal ponto, por isso que fala que uma gota, hora que atinge o limite da capacidade da nuvem reter essa água, uma gota que chega a mais vai ser o suficiente para desaguar toda aquela água que está na nuvem, né? Aí a nuvem fica branquinha de novo, porque a água, as gotas maiores, foram despejadas, né? Então, esse é o que a gente chama de ciclo da água. Então, essa água, a água não se perde, ela retorna, né? Toda água se retorna. Então, quando a gente fala de desperdício de água, na verdade, desperdício de água tratada, né? A água, a gente já vai falar disso aí, mas a água retorna através desse ciclo, né? Então, a agricultura, ela, quando diz que ela gasta muita água, é que a gente não consegue medir o quanto de água que retorna. A gente já fala um pouquinho mais disso pra frente. Esse ciclo da água, então, olha lá, quais as etapas que acontecem no ciclo da água? Evaporação, que vira o vapor de água, do que tem de água aqui na Terra. Chegou aqui em cima, condensa, e forma as nuvens com microgotículas. Essa condensação continua, formam gotas maiores, a nuvem escurece, com a força da gravidade precipita, que é a transformação em chuva. Essa água que precipita vai ser infiltrada no solo, vai voltar para o rio, vai para as plantas, enche o lençol freático, a planta absorve, a planta transpira, forma microgotícula, macrogotícula, ou seja, então, esses são os processos que ocorrem físicos da ciclo da água, né? Evapora, condensa, precipita, infiltra, transpira, e aí forma um ciclo. Isso não é nada novo, né? Para quem gosta de ler a Bíblia, igual eu gosto de ler demais, a gente aprende, que é livro de romance, de emoção, de aventura, de reis e rainhas, de milagres, de grandes histórias de vitória. Vai ler a Bíblia, que tem livro para tudo isso. Independente de ter fé ou não, de acreditar ou não, mas é um livro de aventura, de romance, de drama, de tudo. Mas olha lá o que está escrito, talvez é o livro mais antigo da Bíblia, que dizem, né, que é o livro de Jó, o primeiro deles, não é o primeiro. Aí, Cleber, isso aí. Eu particularmente, eu leio não só como um leitor que gosta de ler, mas pela fé também. Acredito em tudo que está escrito lá. Mas é o que eu digo, mesmo quem não lê pela fé, que leia por aventuras e histórias que tem lá, né? Que é histórias de vitória, de conquista, de ganhar guerra, de ganhar pessoas, de conquistar, de histórias de amor, romance, aventura, tem tudo lá. E no livro de Jó é um livro que fala muito da superação do ser humano. Mas, enfim, vamos lá, senão eu vou me empolgando aqui. Então, olha o que está escrito aqui na nova tradução, a Bíblia, a tradução de hoje. Deus faz com que a água da terra suba para o depósito e depois transforma em gotas de chuva. A nuvem derrama água que cai em aguaceiro sobre a terra. Olha aqui, esse livro talvez tenha aí 4.000 anos, né, 2.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos estava escrito lá na Bíblia. Deus faz com que a água da terra suba. Ele só não sabia o nome. O que é isso aqui? Evaporação. A água sobe, é evaporação. Ele só não sabia o nome. Para o depósito. O que é o depósito? A nuvem. Depois transforma em chuva, que é a precipitação. Então, sem dar esses nomes, mas há 4.000 anos já descreveram o ciclo da água. Evaporação,
condensação e precipitação. Ó. Condensou, a água subiu. Evaporou, a água subiu. Condensou, virou água nas nuvens. E virou chuva, precipitou. Né? Então, esse ciclo da água, hoje nós só damos nomes, nós só entendemos, mas lá atrás já se falava disso. Olha aqui, ó, quem usa água doce no planeta, a irrigação, 72%. Uso humano, uso industrial. Aqui, assim, nós somos disparados quem mais consome água, né? Mas quando a gente tem em vista o ciclo da água, eu falo assim, quando, por exemplo, lá no Jornal Nacional, no dia da água, né? Esse dia teve o dia da água, aí lá no Jornal Nacional, passou exatamente esse gráfico aqui, ó. Aí fala, irrigação é o maior responsável. Sim, 72% do consumo de água doce é para irrigação. Só que assim, vamos nem levar lá para o critério de que, uai, quer comer, precisa ter irrigação. Quer manter preservação de floresta, tem que ter irrigação. Então, isso aí não tem leva em consideração. E outro detalhe, quando a gente tem em vista o ciclo da água, a gente viu lá naquele slide que essa água que a gente irriga vai evaporar, vai voltar para as nuvens e vão descer. Só que qual que é o problema? A gente não consegue quantificar o quanto que a gente pôs e quanto que retornou. Aqui a gente consegue. A indústria, por quê? Porque a gente trata o esgoto, então a gente sabe quanto que retornou da água da indústria. Na cidade, a gente sabe quanto que retornou da água da cidade, por quê? Porque é o esgoto. Então fala assim, bom, eu levei para a cidade 1 milhão de litros, retornou 900 para eu tratar. Opa, então mandei retornou 900, só 10% da água que é a irrigação, que é o consumo humano, industrial, consumiu, eu mandei 1 milhão, voltou 900 mil, então consumiu só 10%. Qual que é o problema da irrigação? Você irriga, infiltra e evapora, mas nós não estamos sumindo com essa água. Né? Essa água está retornando pelo ciclo da água. Então, quando falar desperdício de água, na verdade, desperdício de água tratada, né? Na cidade, claro, fecha a torneira e tudo mais, mas desperdício de água tratada, né? Essa água não se perde, essa água vai para o rio, evapora, volta, vira nuvem, joga e vira o ciclo da água. E ainda bem que existe o ciclo da água, que é o que dá vida em tudo. É o que é possível ter o oxigênio para nós respirar. Tá? Então, nós somos, sim, quem mais consumimos, mas temos visto o ciclo da água na retorno. Então, quanto cada lavoura, cada produto, mais ou menos, consome, exatamente, Otávio, sem considerar isso aí, que com menos área você produz muito mais, né? Isso aí. Menos área produz mais. Então, veja aqui quanto que consome. Aqui é uma água que também os ambientalistas, aí, e aí com razão, diz que é uma água perdida, que a gente leva embora e não cobra, né? Que nem veja aqui, para produzir 1 quilo de carne de boi, consome 17.100 litros, entre pastagem e consumo animal. 1 quilo de carne consome 17.100 litros. Então, vamos imaginar assim, essa carne vai para exportação, nós estamos levando embora 17.100 litros por quilo de carne e não estamos cobrando, né? Nós estamos cobrando só a carne. Mas, enfim, aí tem as vantagens extras, né? Mas veja aqui, ó, produzir 1 quilo de manteiga, gasta 18 mil litros de água. Arroz, 2.500 um quilo de arroz. Porque veja que aqui, ó, o que é animal consome muito mais. Ó, carne de frango, carne de boi, todas as gotas maiores aqui, ó, queijo, é tudo de produção animal. Produção agrícola tem menos gasto em comparação ao consumo da pecuária, né, do lado animal. E olha aqui que beleza, para produzir 1 litro de cerveja, você gasta só 5,5 litros de água. Então, você quer economizar água, toma mais cerveja. Veja a diferença, né? A gotinha. Então é isso, o consumo pecuário é muito maior, tá? Então, ó, como que a água doce, nós somos privilegiados no Brasil, água doce, se fosse, né, vamos imaginar assim, se no mundo só tivesse 200 litros de água, 195 era salgado, então só teria 5 de água doce. Desses 5 litros de água doce, só 20 ml estaria pronto para o consumo. Então, veja que a quantidade de água doce é muito pouco. Esse privilégio nosso no Brasil de entra na casa da gente, vai lá no quintal, tem uma torneira, vai no corredor debaixo da janela, tem outra torneira, vai na garagem, tem outra torneira,
pode pôr quantas torneiras quiser dentro de casa, isso aí no mundo lá fora não existe, né? Lá na Europa não tem água desse jeito, não tem torneira, não tem banho, igual nós tomamos, não tem rio, não tem nada disso, né? Então, esse privilégio é nosso. E aonde fica essa água no Brasil? O Brasil, olha lá, tem cerca de 12% de reserva mundial de água, então nós temos um aquífero aqui muito famoso, como é que chama? Guarani? Exatamente, o nosso aquífero Guarani, que nos dá essa água doce e potável. O aquífero, olha aqui, como tem nessa Argentina, passa o Uruguai, veio o estado de São Paulo quase inteirinho, tá? Sobre o aquífero Guarani, Minas, Goiás, Mato Grosso, então tudo aqui embaixo é água. A gente pensa assim, mas como que é essa água? Então nós estamos flutuando aqui em cima. Aquífero é assim, ó. Então veja aqui, ó. Aqui, aonde está esse aquífero? Lá a 1.000 metros de profundidade, tem alguns pontos, ó, que chega a 1.800 metros de profundidade no aquífero, né? Então fala assim, então o aquífero está aqui embaixo. Você vai para aqui, ó. Fala, mas aqui está flutuando? Não, porque aqui não é só água, né? A água está aqui nessas rochas. Isso aqui é aquela pedra, tipo aquela pedra, tipo, né, aquela pedra vulcânica, tipo, não é uma pedra vulcânica, tipo aquelas pedras pome, né, que a avó da gente usava lá para lixar, tem o filtro, a vela do filtro de barro, que é o filtro em si, é como se fosse aquela pedra lá, aquela vela do filtro de barro, que a água passa filtrando. O aquífero, ele é isso aqui, é essa rocha aqui, ó. A rocha porosa, bem porosa. Olha a velocidade com que essa água caminha, 2 metros por ano. Então é um rio. O aquífero é um rio. Que caminha a 2 metros por ano. Imagina um rio que caminha 2 metros por ano, por entre as rochas porosas, o quanto que isso não filtra, né? É igual a vela do nosso filtro lá do bebedouro. Infiltrado, então aqui também está filtrando, então por isso que essa água é tão limpa, por isso que essa água é tão pura. Imagina um rio andando a 2 metros por ano, o quanto que não está limpando, tanto que essa água não é pura, está sendo filtrada aqui por entre as rochas, tá? Então o aquífero, ele está aqui, a água do aquífero está nessas rochas, tá? E caminha bem devagar. Qual que é a diferença de um aquífero por um lençol freático? O lençol freático são águas rasas, está aí na média aí de 500, pode estar 100 metros de profundidade, pode estar 200, 300, 500 metros de profundidade. Aí é o lençol freático. O aquífero está lá embaixo, né? Nós vimos lá, o aquífero chega a 1.000, tá a 1.800 metros de profundidade, 1.000 metros de profundidade. O lençol freático está aqui raso, está 200 metros, 100 metros. Tem lugar que o lençol freático está florescendo lá no solo. Então, o lençol freático é raso. O aquífero está lá em cima. Então, é a diferença que a gente fala, só um detalhe, né? Entre poço artesiano, semi-artesiano e poço caipira. Qual que é a diferença? O poço caipira é aquela água que está aqui infiltrada, infiltrou no solo, é uma água rasinha. Tá aqui logo embaixo do solo ali, que recebe a água da chuva, então está infiltrada ali. O poço semi-artesiano está pegando do lençol profundo. O poço artesiano está pegando do aquífero, lá da rocha. O que um é semi e o outro é artesiano? O poço artesiano, ele jorra água, essa é a grande diferença. O poço artesiano, você vai furando, às vezes chega lá 1.000 metros. Quando você chega lá no aquífero, essa água sai com pressão, ela jorra. O semi-artesiano não jorra, por isso que é semi-artesiano, ele não jorra, você precisa ter uma bomba de sucção para puxar essa água. Então, o artesiano jorra água e vem a grandes profundidades. O semi-artesiano não jorra água, precisa de uma bomba e vem a baixas profundidades, pouca profundidade, e vem lá dos lençóis, tá? Então, embaixo de nós, tem vários rios correndo. O lençol e o aquífero. O aquífero anda, conforme nós estamos vendo. O lençol ele anda. E aí chega um momento, então vamos lá, falar assim, nascente, né? Nascente de água, mina d'água.
a água, já, apesar de a gente falar nascente, a água não nasce, né? A água não... A água é lá daquele ciclo, né? Não nasce água na Terra. O que acontece? Não tem os nossos rios subterrâneos? Chega um momento que esse rio encontra uma rocha que não é porosa, e ele não consegue atravessar, que a água não consegue atravessar. A água desse rio subterrâneo vai bater numa rocha e vai subir. Só um detalhe aqui, ó, a recarga do aquífero e recarga de lençol freático é pela chuva, pela água infiltrada, tá? Então, como que carrega um aquífero? Tem especialistas nisso aqui. Eu conheço uma especialista em recargas do aquífero Guarani. Então, é água da chuva, tá? Que infiltra e vai para o aquífero, vai para o lençol e vai andando, né? Então, para ela entrar aqui, precisa estar saindo em algum lugar. Aí, o que acontece? Chega uma hora que esse rio subterrâneo encontra uma barreira, uma rocha, né? A barreira que tem lá embaixo é uma rocha. E essa água do aquífero ou do lençol não consegue atravessar. O que ela vai fazer? Ela vai subir. Está mostrando aqui, ó, o rio vem andando aqui, chegou aqui, ele subiu. Aí que vem a nascente. Então, a nascente não é que tem água nascendo, é o lençol ou o aquífero que encontrou uma barreira e subiu. Né? Aí a gente vê as nascentes aqui, ó, nascendo do rio Tietê, em Salesópolis. Então, não é que está nascendo água aqui está florando o aquífero. Nascente em Olímpia, quem já foi lá em Olímpia, lá é cheio de água. Por quê? Porque lá corre uma grande quantidade de água subterrânea rasa. Então, sempre que essa água rasa encontra uma barreira, ela sobe. Veja aqui com a pressão que essa água do aquífero subiu aqui, do lençol freático subiu aqui. Certo? Então, é isso mesmo, Otávio. São Roque de Minas. Eu estava com outro nome na cabeça, mas tá certo. Obrigado. Nascente do Rio São Francisco, Serra da Canastra, São Roque de Minas. Tá aqui, aquele rio São Francisco, que nós vimos tudo aquilo lá que vai ficar aquele gigante para fazer a transposição, nasce assim, ó, logo um pouco adiante ele já está com bastante pressão, né? Então aqui é lá no nascente também do Rio São Francisco. Diferença de cana irrigada para cana sequeiro, né? Você tem um experimento que eu conhecia bem ele, para nem dizer, né? Aumento de produtividade. A gente tem que ver que a irrigação, vamos pôr aqui, ó, Campinas, que está aqui pertinho de nós, a média anual é 1.400 milímetros, média de chuva. 1.400 milímetros. Tem ano que dá 1.500, tem ano que dá 1.600, tem ano que dá 1.300, que a média é 1.400. Mas veja aqui como que a chuva se comporta. Meses secos e meses com muita água. Janeiro, fevereiro, março, muita água. Setembro, outubro, novembro, dezembro, muita água. Abril, maio, junho, principalmente julho, agosto, pouquíssima água. Então, aqui eu faço a pergunta, aqui eu preciso de irrigação o ano inteiro? Não, né? Eu preciso de irrigação nesse momento aqui. Aí, Otávio, preciso de irrigação nesse momento aqui. Aqui, eu tenho água até em excesso. E me dá excesso de água. Aqui eu tenho falta. Eu não preciso de irrigação o ano inteiro. Vamos lá para a Petrolina, lá que eu estava falando da transposição do rio. Aqui eu preciso de água o ano inteiro. Porque aqui os meses que nosso aqui é seco, lá simplesmente não tem água. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, não tem água. Tem um pouquinho em janeiro, fevereiro, março. Aqui você tem um pouquinho aqui, é pouco ainda, né? 100 milímetros por mês é pouco. Para o ano inteiro, para essa época. Então, aqui precisa de irrigação o ano inteiro. Aqui comeu, aqui é Goiânia. Aqui Goiânia, tanto de água que tem em Goiânia, mas chega aqui no meio do mês, ó, no meio do ano, simplesmente seca. Então, aqui eu preciso de irrigação. Então, veja que a irrigação não é algo que eu preciso. Só que, como eu disse lá atrás, qual que é o problema que eu tenho que controlar o uso da água? Porque quando a planta está seca, o rio também está seco. Está mais baixo, não seco. A vazão está menor. Então, por isso que eu tenho que ter o controle de uso dessa água, né? O quanto que eu posso tirar da água para não faltar para ninguém. Porque quando os reservatórios estão vazios, quando os rios estão vazios, é quando você também precisa de água. Então, aí que entra os conflitos e chega a dar morte, conflito de água, né? Aqui um outro, só que mostra a produtividade, né? Veja aqui que a área do milho safrinha no estado de São Paulo, a área não muda.
que é o azul. Muda um pouco, né? Tem ano que aumenta um pouquinho, mas veja a produção, como que varia. Veja que aqui, ó, aumentou um pouquinho a área, a produção aumentou muito, desculpa. Então, a chuva, né? A área não muda, a produção muda. Exclusivamente quando o mês que chove ou não. Frutos mais bonitos, quanto da irrigação, veja aqui um mamão irrigado e um não. O não irrigado tem maturação desuniforme, menos frutos. Veja um mamão irrigado. Aqui está o nível de gotejamento do mamão. Você nem dizer, né? A foto diz por si só, né? Porque aqui ó, tem gotejamento no pé da planta. Olha a diferença no pé de mamão irrigado, tanto de homogeneidade, de maturação, que é importantíssimo, né? Porque aqui você tem que vir colher esses três, depois você volta a colher esses outros três, né? É o custo disso, né? Aqui numa irrigação matura tudo homogêneo, produz muito mais, né? Tem um dado importante, veja aqui, a gente sabe da oferta da lei, né? Da procura e da oferta e da demanda, que quando tem pouca oferta, o preço sobe. Né? A demanda continua igual, mas se diminui a oferta, o preço sobe. Veja aqui, ó, a oferta. Veja que a oferta, quanto tem de produto no mercado é pouco, o preço está lá em cima. Quando a oferta é grande, ou seja, todo mundo tem um produto, o preço despenca. Aqui é a lei básica da economia, né, Laura? A oferta diminuiu, o preço subiu. E se você tem irrigação, você produz exatamente o contrário de todo mundo. Quando o preço está lá em cima, o contrário, o preço está aqui. Quando ninguém está produzindo, você tem uma irrigação, você produz e pega os preços melhores. Porque já que a minoria irriga, algumas culturas, quando todo mundo está na colheita, todo mundo chega junto na colheita. E aí, se você consegue inverter esse ciclo, quando ninguém está colhendo, você estiver colhendo, você tem os preços em alta. Tá? Então, a irrigação te fornece até essa maleabilidade. Quando você tem adubo, planta corretamente e irriga, a planta tem tudo para expressar o máximo de produção. Tá? Vamos falar assim, não adianta você ter água, mas não ter adubo, não adianta você ter água e adubo e plantar na época errada, não tirar mato, colher antes, também não adianta. Agora, se você tem água, se a planta tem nutriente e você faz o manejo correto, a planta com certeza vai produzir o máximo que ela consegue. Tá? Então, é o trio fundamental, é o trio parada dura aqui para qualquer lavoura, tá? Água, adubo e manejo correto. Método de irrigação é diferente de sistema de irrigação. Né? A gente, no corre do dia a dia, chama de método, sistema. O que é método? Método, nós vamos ver, que é o tipo, como que essa água está chegando na lavoura, na planta. Ela está chegando por cima, por aspersão, está chegando pelo pé, localizada, ela está chegando por inundação. Quando a gente fala de sistema, nós estamos falando do equipamento, tá? Se é um pivô central, se é um gotejamento, né? Que tem um método de irrigação localizada por gotejamento, ou seja, localizada é meu método, gotejamento é o meu sistema, tá? Só para a gente, então, quando a gente fala sistema, nós estamos falando do equipamento. Quando a gente fala método, é como que essa água está chegando por superfície, por canal, por cima, por aspersão, está chegando por baixo, subterrâneo, tá? Então, quando a gente fala método, é como a água está chegando na planta. Sistema é o equipamento. Então, a gente compra um sistema, a gente não compra um método. Benefício da irrigação, já falei bastante, né? Redução de custo de arrendamento. Por quê? Se você vai produzir mais, vamos falar assim, você tem que pagar R$ 1.000 de aluguel da terra. Se você produz 2.000, 50% vai para o aluguel da terra. Agora, se você produz 3.000, é só 30% que vai para o aluguel da terra. Né? Então, diminui o custo de arrendamento. Por isso, se você produz mais, o aluguel da terra fica mais, uma porcentagem menor com relação ao custo total. Redução de corte, por quê? O que eu estou querendo falar aqui de CCT da cana?
você produzir mais perto, você não precisa ir longe, né? Vou falar assim, ao invés de você ter área longe, arrendar uma área longe, você aumenta a produtividade aqui perto, né? A produtividade ao redor da usina está 80, você irriga, vai para 150. Então, esse ganho que você teve ao redor, você pode deixar de arrendar longe. Você aumenta aqui perto e compensa, você vai devolver longe. Então, isso aí diminui o seu custo do transporte. E por isso você não precisa levar adubo tão longe, máquina tão longe, reduz os tratos culturais, aumenta o plantio, a época, ou seja, o que é um produtor hoje, por exemplo, de soja, vamos entrar em culturas animais, eu acho, né, da próxima disciplina nossa, o que define quando planta soja, quando planta milho, o que define o que é um plantio safra ou um plantio safrinha? A chuva. Se você tem um sistema de irrigação, você não depende mais do clima para plantar, né? Você pode plantar, colher quando você quiser, diminui o risco de produção, ou seja, se der uma seca, um veranico, uma estiagem, para quem não tem irrigação, é um risco de perder. Se você tem irrigação, você não perde. Ambientes, aqui para cana também, ambientes fracos, você possibilita o plantio, você planeja para quando você quiser, independente das condições meteorológicas. MPB de cana, se não tiver irrigação, não adianta plantar. Aumento de produtividade, nós falamos, aumenta o valor da propriedade, por quê? Ué, se você tem um rio que passa dentro da sua propriedade, ela vale mais. Programa de cultivos, você consegue fazer mais de um plantio por ano na mesma área. Permite plantar culturas mais nobres, ou seja, você quer plantar uma cultura que é caro, tem irrigação, você vai correr risco. Quando você tem uma irrigação, você consegue investir em culturas mais caras, porque a chance de você perder, a irrigação minimiza todo o seu risco, tá? Além das partes sociais, né? Aumento de mão de obra, fixa homem no campo e melhora as condições. Então, estamos chegando já no fim. Questões clássicas da irrigação. Quando eu tenho que irrigar, quanto eu tenho que irrigar e como irrigar. São as 3 perguntinhas que vocês vão me responder no final da disciplina. Quando eu tenho que irrigar, quanto de água, quanto de água e qual o sistema. E, não menos importante, que a gente tem que falar, que água para irrigação não é qualquer água. Água para irrigação tem que ter os parâmetros adequados. Por quê? Senão estraga o sistema de irrigação. Senão, se uma água de má qualidade, pode ser tóxica à planta, pode ter sais que causam salinização do solo, pode contaminar alimento. Então, lembre-se disso, né? Falou de fazer irrigação, vou fazer uma irrigação aqui na minha água. Primeira coisa que você tem que ver, né? Lógico, se você tem água, obviamente, e a qualidade dessa água se permite que você faça uma irrigação. Caso ela esteja fora de algum parâmetro, a maioria deles você consegue tratar. Danos no equipamento. Veja aqui, uma tubulação, olha aqui, um canivete, raspou, abriu o cano e raspou a borda dele aqui, ó. Veja a quantidade de mucilagem, de pimento de bico. Isso aqui é tudo causado por água de má qualidade. Veja aqui, ó, uma tubulação cortada. Veja, isso aqui interferiu até no diâmetro da tubulação, né? Você tem um diâmetro nominal do cano, mas olha aqui a crosta que está nesse cano. Água suja, água de má qualidade, danos no equipamento, danos na bomba, pimento de bico. Toxicidade para a planta. Tem elementos que, em excesso, matam a planta, né? Por exemplo, a água da cidade, lógico, para fazer nossa hortinha, para irrigar os vasos nossos no jardim, na garagem, a água da rua dá certo. Para fazer lavoura, com a água da rua não dá, né? Porque a água da rua é tratada, tem flúor, tem cloro, em limites, em quantidades que é tóxico para as plantas, né? Então, eu falo, não a plantinha nossa, agora uma grande lavoura, primeiro, você não vai fazer com a água da rua por causa do preço, né? Mas mesmo se fosse de graça, cloro, flúor,
em excesso é tóxico, né? Então, e qualquer outro nutriente em excesso pode ser tóxico para a planta, né? Salinização do solo, olha o que acontece. Por que um solo saliniza? Por que um solo que é bom hoje, ele pode se tornar um deserto? Isso aqui, o que acontece? Um solo vira um areião desse, vira um deserto, vira sal. É sal. Lembra quando nós falamos no ciclo da água, lá nós falamos da evaporação? Isso aqui é bem legal. Não existe água pura. H2O puro não existe. Existe só em laboratório se for feito. Água destilada. Água destilada de laboratório, o que é? Evapora, chega lá em cima, aqui tem né, evaporando, mas é a tampa da panela. Quando nós estamos fazendo arroz, aquela tampa, lá na tampa da panela não tem água, não formou água, o que é essa água? É o vapor do arroz, né? Cozinhou o arroz, evapora a água, a hora que ela encontra a tampa da panela, condensa, o vapor se encontra e vira líquido, né? Então, a água não tem H2O puro. H2O puro é a água destilada, que é essa que fez com a evaporação e condensou. Ela é H2O puro, que é feita em laboratório. O restante das águas, mineral. O que é água mineral que a gente toma? Da mina. O que é mineral? Que tem minérios, que tem mineral. Ó, tô tomando uma água aqui, mineral. Uma água de uma marca conhecida. Pode pegar, se alguém tiver alguma água comprada em casa, aí pode ver, ó. Aí eu vou ver aqui no rótulo o que tem na minha água, ó. Pare. Vamos lá, Kevin, já falo. Ó, nessa água aqui, eu estou bebendo água mineral comprada de garrafinha, de marca conhecida. Bário, cálcio, magnésio, potássio, sódio, bicarbonato, fluoreto, nitrato, cloreto. Água comprada. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 9, 3, 6, 9, 10. Olha aqui, ó. Cálcio, magnésio, potássio, sódio, bicarbonato, cloreto, nitrato, cloreto, bário. 10 minerais. Água mineral. É mineral. Ou seja, não tem H2O. Então, imagina assim, essa água aqui é mineral da fonte, ótimo para irrigar, ótimo. Aí eu fico jogando ela indiscriminadamente, ou que ela tem uma quantidade elevada de algum outro mineral desse aí, o que vai evaporar? H2O pura. E o que vai ficar? Mineral. Mineral fica. Então, o que é a salinização do solo? Sais minerais, os sais dos minérios. Tinha na água, igual da minha garrafinha aqui, ó, a água, o sol evaporou, que é H2O, evaporou a água, o sal fica. Evapora a água, o sal fica. Evapora a água, o sal fica. Chega uma hora, o seu terreno virou sal. Porque a sua água de irrigação era de má qualidade e tinha excesso de algum mineral, e esse mineral foi se acumulando no solo quando a água evaporou. Tá? Então, a água de má qualidade causa isso aí. O Kleber falou da água, da chuva ácida. Tem água, tem chuva que é ácida, o Kleber, pelo seguinte, porque tem na atmosfera, aonde dá muita chuva ácida, né? Aqui para nós no meio do mato não dá chuva ácida. Na zona urbana da chuva ácida, até pode causar mancha, tudo mais. Por quê? Porque o ar está com poluição, né? Vamos falar, chaminé, soltando, toda a chaminé tem um produto nela lá. Que seja fumaça de lenha, mas tem algum produto. Mas das indústrias, eles estão soltando alguma coisa na atmosfera. A água vem lava, né? Então, porque essa água lava que está suspenso no ar, vai chover ácido, né? Mas não é que veio ácido lá da nuvem. Não é que veio ácido da nuvem. Lá na nuvem era água pura, que evaporou, condensou e desceu. Nesse caminho da nuvem para o chão, vai lavando o que tem na atmosfera. Então, em áreas que são centros urbanos com muita indústria, tem, né, a poluição no ar. Então, quando a chuva lava, ela cai de forma ácida, sim. Tem chuva ácida, sim, mas não da nuvem. A nuvem é a H2O pura. Contaminação de alimentos, né? Aí não precisa nem dizer que é a parte de micro-organismos, né? Quando fala que uma água está contaminada, é porque ela contém micro-organismos, tá? Então, o que eu tenho que saber para ser minha água de qualidade? Eu tenho que
suas determinações. pH, condutividade elétrica, aqui, ó, total de sais, quais os sais? Aqui repete o slide. Então, tem que avaliar o que na água? Parâmetros físicos, químicos e biológicos. Biológico é se tem micro-organismo. E o físico e químico é o quê? Parâmetro físico. Temperatura, sabor, odor, cor, turbidez, sólido e condutividade elétrica. O que eu estou querendo dizer aqui? Não é que a água... como que a água, a gente aprende lá no ginásio, lá no primário, né? A água é incolor, inodora e insípida. Ou seja, se ela tem cor, ela não está nas suas características normais. Se ela tem cheiro, ela não está normal. Se ela tem cor, turbidez, o que é água turva? É água turva, aquela água que a gente olha contra a luz, assim, né? A gente pega a água assim, olha contra a luz, e a gente não atravessa, a gente não enxerga, né? Que eu ponho a minha mão atrás da garrafa, eu enxergo, e essa água não está turva. Se eu colocar a mão aqui atrás e não enxergar minha mão, é porque a água está turva. Então, água turva, a gente fala aqui de turbidez, né? Sólidos, eu preciso saber que sólido que tem. O que é esse sólido que tem na água? Então, avalio esses parâmetros. Condutividade elétrica. É um jeito facinho. É uma caneta, um condutivímetro, tipo uma caneta, né? Um condutivímetro, você enfia na água assim, e ele te diz a condutividade elétrica, CE, em microfísica. Por que condutividade elétrica? A água transmite energia? Se tiver um fio desencapado na água, você enfiar a mão na água, vai dar choque? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não precisa nem fazer o teste, que nós já... O Otávio aí já falou que sim, tá certo. Então, a água transmite energia, sim. Se você enfiar a mão, tiver um fio desencapado ali dentro da água, você enfiar a mão na água, você vai tomar choque. Mas, na verdade, quem conduz a eletricidade da água são os íons. H2O pura, por exemplo, não transmite o mesmo choque. Uma água mineral cheia de íons, igual da minha garrafinha aqui, ó, esses íons minerais com cargas elétricas transmite energia elétrica, né? Se eles são elétricos, tem carga elétrica, os íons. O que é íon? Sódio, cálcio, magnésio, são íons. Esses íons têm cargas elétricas. Se você põe um fio que está passando corrente elétrica, quem está chegando agora? Está chegando agora, Adriano. Adriano, você veio para falar tchau para nós? Estamos no último slide já, Adriano. Quando essa água está conduzindo bastante corrente elétrica, porque ela está cheia de íons, tá? Então, aí você precisa fazer avaliação da água, parâmetros químicos. Aqui, ó, saber quais íons que tem lá dentro. Por quê? Para você ver se você consegue utilizar essa água ou se você tem que usar que nem bicarbonato. Tem produtos que neutralizam o bicarbonato. Então, se sua água, você fez a análise química dessa água, deu excesso de bicarbonato, você tem que utilizar o produto para neutralizar esse bicarbonato. Tá? Então, parâmetros físicos, químicos e biológicos você tem que revisar para acabar, para poder, você tem que analisar para poder utilizar a água para irrigação. Tá? Então, não é qualquer água, não. Então, termina aqui a aula da manhã. Agora de manhã e a gente volta à tarde. Feito? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver tudo em ordem, a gente volta a 1 hora. Pessoal, obrigado, até mais.